Fala nação, bem-vindos ao canal. Você que está chegando aí agora aí, se inscreva no canal, deixa seu like, faça aquele comentário maneiro, pode crer? E ative o sininho de notificações. Galera, aqui um cortezinho do programa Bate Pronto, da Jovem Pan. É, rapaz, os caras tão brabo, hein? É, que esse vacilo aí do Plata, meu irmão. O Mauro César Pereira descascou bonito, hein? É, vai vendo aí, galera. Vale a pena conferir. Sim. Link como crédito na descrição do vídeo. Acompanhe comigo, galera. Vamos lá. Eu já trouxe aí, falei com essas pessoas no Flamengo, o Vamp falou que o Mauro já sabe, inclusive, a multa. Então o Mauro pode até ter mais informação ainda. Vou perguntar para o Mauro César Pereira, porque para mim o que foi dito estuda-se uma punição e não pela expulsão de ontem, pelo somatório, né? Porque senão mais jogadores teriam que ser punidos. Agora, Mauro, eu achei que mereceu a expulsão, eu achei uma burrice inacreditável. E como é que fica o clima do Plata agora? Porque até para se redimir, né? Porque podia pensar, não, vai que esse cara faz uma partidaça na final da Libertadores. Não pode, porque a burrice dele, né, no jogo contra o Racing, já o impede de disputar a final. E cada vez começa a prejudicar mais o Flamengo, o Plata, Mauro César Pereira. Boa tarde. Informação que eu tenho, até eu já publiquei até no meu blog lá, o Plata vai ser multado. Já foi multado uma vez pela expulsão da semana passada e vai ser multado de novo. Vai passar pelo jurídico a aprovação, mas a decisão está tomada. E vejamos se o Flamengo não vai recuar, né? Se o Flamengo não vai voltar atrás dessa decisão. A decisão da multa ser aplicada mais uma está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque, o Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo, era o momento para o Flamengo ter o controle da partida, o São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar, o Felipe poderia fazer suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais, aí mais ainda, foi ainda mais decisivo. E o Felipe teve que mudar o time, acho até que ele errou. Acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e uma assistência no campeonato inteiro. 24... Pessoal, detalhe, essa taxa aí é o seguinte, direitos autorais, falou? Por isso que essa taxa tá tampando aí o campo lá, porque dá correria. Valeu? Os jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato de ele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem de novo expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão dele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Já tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido. Se joga no chão, faz um teatro mambebe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. Aparentemente até foi na perna que pegou, mas enfim. Caiu, rolou, fez aquele drama todo o argentino e ele foi expulso. E aí deixou o Flamengo em maus lençóis. Ontem de novo, semana passada, o Flamengo segurou a vantagem que tinha pela vitória do Maracanã. Ontem a vantagem parcial do placar, o Flamengo não conseguiu sustentar, né? E acho até que no final foi bom para o Flamengo ficar com esse pontinho. Porque o São Paulo, se tivesse um pouco mais de competência, o São Paulo viraria o jogo. Teve tempo para isso. Teve tempo para virar o jogo. Mas não conseguiu. Nem ameaçou tanto assim, né? Mas acabou o Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto. É valioso no contexto. Agora, foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário. O time não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores, realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação. Não, eu entendo que ele conversa internamente. Mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro.
Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem os jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, ex-jogador, barra técnico. A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa igualzinho, pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo. É como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. Eles fizeram isso, ele diz isso, isso é surreal. Isso também era para ser multado, se for possível. Isso é absurdo. Porque a expulsão do Rodinei foi correta, como a do Plata ontem foi correta. O que não foi correto foi não expulsar o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, não expulsar o Andrés Pereira contra o São Paulo. Isso não foi correto. E olha como essas expulsões pesam. Isso muda o jogo, isso muda o jogo. E muda a liderança do campeonato. A gente tem que também falar sobre isso, né? Rapidamente um parênteses aí sobre isso. Isso não pode ser ignorado. Olha como a expulsão, por uma entrada como essa, muda o jogo quando o árbitro tem coragem de expulsar e quando ele não expulsa. Interessante, né? Muito interessante. Contra o São Paulo, os dois jogos contra o São Paulo. Corretamente expulso o Plata, o Andrés não foi. E depois contra o Cruzeiro, o Gustavo não foi expulso. É um detalhe que não pode ser ignorado, né? Isso não é uma opinião, tá? Eu só lembrando fatos. Fatos, isso é fato. Isso é fato. Mas, enfim, o Felipe parece que não conseguiu se livrar ainda do jogador, do amigo dos caras. Então, os jogadores que ele gosta muito. O Plata é um deles, claramente. Ele adora o Plata. E isso realmente é muito complicado. E o gol que o Flamengo tomou aos 2 minutos foi de uma irresponsabilidade terrível, a atuação pífia do Pulgar ontem. Ele e o Alexandre, péssimos, eles falham, junto com a Arrascaeta, falham no primeiro gol. Um erro, assim, clamoroso, que lembrou o erro do gol no gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Maracanã, da derrota por 1-0, né, naquela saída de bola. Uma situação limite com os jogadores do São Paulo ali na área, o Flamengo tentando sair jogando quando estava muito difícil, quando poderia botar a bola para longe, reorganizar a defesa para tentar fazer o jogo certo. Mas é uma soberba terrível, isso é soberba. Para mim isso é soberba. E o Luciano abriu o placar, o Flamengo consegue virar o jogo. O pênalti para mim é um pênalti que só se marca no Brasil, aliás, tá? Esses pênaltis aí, ó, encosta, o Arrascaeta já tá doido para cair. Isso aí para mim não é pênalti, eu nunca marcaria um pênalti desse, né? Mas eles marcam pro Flamengo, pro São Paulo, o da Arboleda também, achei que não foi nada contra o Vasco. Quando encosta na Arboleda já está caindo. Aquele do Palmeiras também, do Arrascaeta, no Allianz Parque, para mim também não é. Encostou na Arrascaeta e já cava. O do Alan contra a LDU, embora o Palmeiras fosse fazer quantos gols fossem necessários, também acho que é a mesma coisa. Tem vários pênaltis assim. O cara encosta, o jogador já começa a dobrar o joelho, começa a se jogar, e ontem foi o que fez. O Arrascaeta ele retarda até para ter o contato e poder cair. Ele não faz nenhum esforço para ficar de pé, ele só quer cair. Mas enfim, foi marcado, é pênalti brasileira, e o Flamengo foi ontem ainda beneficiado com essa marcação de pênalti. Aí vira o jogo. E instantes depois o Plata faz o que faz. Para mim isso aí não é acidental. Para mim é imprudência mesmo. Uma jogada lá no campo de ataque. Era só cercar a Arboleda. Para que disputar a bola com aquela volúpia toda? É gravíssimo, né? Merece sim uma advertência, uma punição. Né? As duas coisas, né? Por parte do Flamengo, multa o que for possível dentro do que diz o contrato, o acordo entre clube, questões trabalhistas, eu não sei como isso funciona, mas cabendo uma multa, cabe que ele prejudicou muito o time. E o Felipe foi muito mal na coletiva. Muito mal. Muito mal. Abatido, entregue. Gente, o Flamengo tem a mesma pontuação do Palmeiras. Faltam 7 rodadas do Flamengo, 8 para o Palmeiras. O Palmeiras pode abrir 3 pontos ontem, faltando 7 rodadas. Tem muita coisa para acontecer. O técnico pode aparecer entregue como se tivesse perdido o campeonato por conta de um empate com o São Paulo, que é, em tese, um resultado absolutamente normal. Embora o São Paulo não tenha jogado no Morumbi, ele não pode aparecer daquela maneira. Ele tem que ter altivez e demonstrar, acho eu, com o que aconteceu, um mínimo de indignação. E até pode se incluir na situação, indignado consigo mesmo, com seus jogadores, pelo que aconteceu. Os erros cometidos, o nível da atuação e uma falha individual de um jogador que ele também é culpado porque ele banca esse cara o tempo todo. E banca como centroavante que ele não é. E não consegue. Gente, ontem o Plata não chutou uma bola no gol. Não deu um passe à finalização. Nada. Não gerou jogo nenhum. Ah, mas ele faz tudo que eu peço. Então, você pede ao centroavante para fazer tudo menos o gol.
Menos assistência. É isso? Eu não consigo entender. Desculpa a minha ignorância. Eu não consigo alcançar esse nível de análise futebolística. Eu entendo que o atacante ele tem outros predicados, mas ele precisa também criar situações de perigo para o adversário, que o Plata não consegue fazer já há algum tempo. A gente sabe que no YouTube, Mauro, e como você falou do Felipe Luiz, eu vou te perguntar, já já vou chamar o Bruninho, porque para mim, mais grave ainda do que a defesa do Plata foi a declaração do Felipe Luiz, né, que para mim foi frouxa, e eu sou fã do Felipe Luiz, mas não dá pra gente levar na normalidade a coletiva dele de ontem, onde ele diz o seguinte, Mauro, ele fala, nesses momentos de reta final, a pressão aumenta. Então os erros vão aumentar. E nossos erros foram letais e tornaram ainda mais difícil a gente chegar no nosso objetivo. Cara, é totalmente o contrário do que um treinador que está no Flamengo tem que falar. O que ele deveria falar? Nesse momento de pressão, o time grande com jogadores experientes tem que crescer. E esses erros são inadmissíveis. Porque ontem o Pulgar entregou o gol. O Alexandro quase entregou outro gol. O Léo Pereira quase entregou outro gol. O Plata foi expulso e o Emerson Royal entregou o segundo gol. Foram 5 erros ridículos de jogadores experientes. E aí o treinador fala, é normal errar nessa reta final. Com a pressão os erros aumentam. Não. Para jogador grande, Mauro, com a pressão os erros têm que diminuir. Ou eu estou errado? Eu acho que o discurso dele o tempo todo foi para minimizar os erros dos jogadores, né? Ele só quer protegê-los. Eu repito, eu entendo que ele não vai atacá-los, mas não precisa protegê-los, entendeu? Ele pode criticar lá dentro, chamar a atenção, tem que fazer isso, mas ele tem que... Ele não pode se comportar dessa forma. A postura dele é de derrota. E pegou mal também internamente, informação que eu tenho que o pessoal do clube achou inadequada a postura dele. Uma postura de derrotado. Entregue, né? Entregue. E depois, também, o que eu soube, que ele no vestiário tentou depois reanimar os jogadores estavam bem abatidos, né? Com o que aconteceu, com as circunstâncias do jogo. E eu fico sempre questionando, né? Quem é que grita desse vestiário? Quem é que bota na mesa? Parece que não tem isso, não. Parece que não tem isso, não. Ontem o Flamengo virou o jogo, o Danilo estava preocupado em botar a bandeirinha no lugar lá, a bandeirinha de escanteio lá do São Paulo, que caiu quando o Lino deu um tapa. São muito gentis, né, os jogadores do Flamengo. Nada contra a bandeira do São Paulo, muito pelo contrário, muito bonita, mas é impressionante a postura, cara, assim, sabe? Esse time não... Falta alma, muitas vezes, falta um algo mais. Falta um algo mais. Tecnicamente é muito bom e o Felipe precisa ter uma postura de liderança. A outra postura dele foi o quê? Foi a postura de abatimento, ele estava entregue. Gente, faltando 7 rodadas, você tem a mesma pontuação do líder que está na frente por número de vitórias. O Palmeiras vai jogar hoje, pode vencer, deve vencer, é muito provável que vença, mas depois outros jogos vão acontecer. Mauro! É isso, eu acho que a postura dele ontem foi muito inadequada e eu soube que repercutiu mal também internamente. Ele tem que entender que ele é o técnico do Flamengo. Ele é o chefe dos jogadores e ele tem que se comportar como tal. E existem alguns, digamos, ônus, né? Inerentes à função. E acho que o Felipe não está demonstrando ainda uma maturidade mínima para isso. Acho que o Boto tem que entrar em ação. O BAP precisa se posicionar como presidente, pelo menos internamente, porque ontem foi muito preocupante. Tudo que aconteceu, não só a expulsão, tudo isso que você falou aí, eu concordo, essa questão das falhas e o técnico não ficar indignado. Ele pode ficar indignado sem jogar só a culpa dos jogadores, ficar com raiva de tudo. Fomos mal, jogadores erraram, não podemos cometer esses erros. Eu também sou responsável, sou o técnico, eu que escalo, eu que treino. Aí ele fala, não, os erros vão acontecer. Como assim? Jogar fora é difícil. O Flamengo jogou em campo neutro, gente. Não foi no estádio do São Paulo. Tinha mais torcida do São Paulo. Mas a Vila Belmiro não é o estádio do São Paulo. O Flamengo teve um benefício aí com essa história do São Paulo marcar shows no Morumbi e ter que levar a partida para Santos. Faça meu favor, né? Realmente. Agora, o que mais me impressionou foi ele minimizando, ainda encontrando motivo para elogiar o jogador que deixou o Flamengo na mão, o Plata. Ele ainda conseguiu elogiar, aí é demais. Aí é demais. Não quer criticar, também não elogia, né? Não que ele faz tudo o que eu peço. Até quando ele vai repetir esse tipo de coisa nas coletivas? Repito, eu tenho a sensação de que o Felipe não conseguiu se livrar ainda daquele Felipe jogador que foi capaz de pedir para não expulsar um adversário porque é amigo do cara. Ou seja, a amizade dele com o Rodinei naquele momento, para ele e pro Diego Ribas, né?
era mais importante do que o interesse do Flamengo, que era vencer o jogo. Porque a expulsão do Rodinei foi injusta, como a de ontem foi justa. Imagine a torcida de São Paulo se o Arboleda se levantasse ontem e falasse pro árbitro: não expulsa o Plata, não. Ele é meu amigo, ele é um cara legal, ele foi sem querer. Como assim? E outra também do Felipe Luiz: foi sem querer. Quem é expulso por querer? Eu quero ser expulso. Não conheço isso. Você é expulso porque você comete um erro, você chega atrasado numa jogada. A única situação que você é expulso por querer, assim, o cara vai fazer o gol, eu vou trocar o gol pela minha expulsão. Aí você faz uma falta, né, sabendo, ou tira a bola com a mão dentro do gol, como aconteceu com o Soares na Copa do Mundo, em 2010. Aí é de propósito, mas por uma causa maior. Você quer evitar que um gol aconteça naquele contexto, daquele jogo, naquele momento. Pode acontecer. Mas em condições normais, tipo de bola, ninguém é expulso por querer. Você é expulso porque você chegou atrasado numa jogada, você foi imprudente, foi o caso. Pelo amor de Deus, realmente, ontem foi um desastre, assim. A entrevista foi um desastre, um negócio assim. Ontem eu achei ele despreparado para esse momento, sabe? Despreparado para enfrentar esse momento. Muito, muito sério o que aconteceu ontem. Vejamos ali internamente o que eles vão fazer. De que maneira vão conversar com ele, dar um suporte para ele, que eu acho que ele precisa. Porque, veja bem, o Felipe é muito elogiado pela sua qualidade como treinador, e ele tem qualidade. E ele é muito promissor. Isso é inegável. Agora, algumas posturas também fazem parte do pacote técnico de futebol. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Não basta ser só o motivador, mas tem que saber motivar. Não basta ser só o cara que treina bem o time, mas tem que saber treinar. Não basta ser só o cara que sabe cobrar, mas tem que saber cobrar. Você tem que ter um conjunto de características, de predicados para você ser um técnico completo. Ele ainda não é. Mas para buscar isso, ele vai ter que, como ele está no Flamengo, um time grande, esse amadurecimento dele tem que ser rápido. Esse é o processo. Esse é o processo necessário, digamos assim. E ontem acho que ele demonstrou não estar pronto em alguns aspectos, numa entrevista muito infeliz e com uma postura, acho que totalmente inadequada e num cenário... Para que isso? Olha onde a bola está, no campo de ataque do Flamengo. Ele pisou na Arboleda, gente. Não tem, é indefensável isso aí. Isso é de uma burrice, assim, do ponto de vista futebolístico, tremenda, você fazer uma coisa dessa. Não tem o menor cabimento. Deu mole. Plata, Não, deu e mole. é a típica coisa, o Bruno Prado, que é unanimidade na torcida. Porque o torcedor ontem, todos reagiram da mesma forma. Hoje mesmo, eu saí na rua, todos, pilhado, tu me representou, o Plata é muito burro. Era unanimidade, cara. O que o torcedor do Flamengo pensou ontem. E aí o treinador, ele ir contra essa maré, cara, é o que eu falo. Pra mim o Felipe Luiz é muito bom. Para mim, o Felipe Luiz já é o melhor treinador brasileiro, tá? Aqui no futebol brasileiro. Para mim, ele só tá atrás do Abel, que não é brasileiro. Minha opinião. Agora, Bruno, para mim tá muito claro que o que falta no Felipe Luiz ainda é essa... Não é bagagem, é essa coragem mental para saber cobrar dos jogadores, para eles terem tesão, motivação e culhão, coragem no momento decisivo. Isso, para mim, hoje é a grande diferença do Abel Ferreira com o Felipe Luiz. Bom, eu não sei como ele se comporta ali internamente. Na coletiva, acho que a coletiva tem que ser algo bem protocolar. Responde 2 segundos e sai. Porque ali você só vai dar arma pro externo. E hoje o externo, ele quer sangue mesmo. E se qualquer coisa que você falar, você vai entregar o que querem. Eu acho que ele fica refém de uma coisa, e ele está sendo cobrado hoje por isso, que na minha opinião, a maioria discorda, mas na minha opinião, ele erra ao expor o Pedro daquele jeito lá atrás. Eu entendo o porquê que ele faz diferença, assim, porque ele foi forte no Pedro, porque ali ele deixou claro isso, que ele achava que o Pedro estava de má vontade. Por isso que ele ficou muito irritado e bateu forte no Pedro publicamente, porque ele achava que o Pedro estava treinando de má vontade, que era uma coisa proposital. O cara estava bravo e tinha até a sua razão, isso também é verdade, mas tinha que treinar direito, e ele não estava treinando direito. O próprio Felipe falou isso, acho que por isso que ele ficou bravo e foi publicamente. Só que quando ele vai publicamente, e na época eu falei que, assim, eu acho que fechado no vestiário, ele podia falar até pior do que ele falou na coletiva com o Pedro, mas quando ele vai para o público, ele começa a ser cobrado publicamente para fazer o que ele já fez. E ontem muita gente fez essa comparação, porque ele já fez com um, apesar de que ali ele, como eu falei, acho que ele fez porque ele achou que o cara estava de má vontade,
E não fez com o outro. Aí fica essa coisa. Pô, por que falou com um e não falou com o outro? Eu acho que na coletiva você tem que ir falar, isso aí, tá bom, errou, eu vou resolver internamente. Também acho que isso aí eu vou conversar com ele. Assim, falar o menos possível, assim, acho que cada vez mais a coletiva é um campo minado. Assim, você tem que falar o mais protocolar possível, cair fora e pronto. Mas, como ele falou do Pedro lá atrás, cobram que ele fale do Plata. Que ali eu acho que, como eu falei, dentro do vestiário pode esculhambar, assim, fala o que quiser. Não pode agredir, isso não. Mas, assim, pode falar até pior. Mas aí ele é cobrado por essa diferença. O Plata foi imprudente. Aí eu concordo com o Vampeta. Para mim, esses lances, tudo para amarelo. Eu acho que aqui é muito cartão vermelho, é muito pênalti. Igual o pênalti que deram pro Flamengo ontem, para mim não foi nada também. Eu acho que esse lance, o Plata ele faz porque ele é atrapalhado. E ele é imprudente, ele é atrapalhado, ele é todo afobado. Por isso que ele pisa na Arboleda. Ele vai com uma afobação de qualquer jeito. E isso ele tem que ser... Independente de eu achar que esses lances tinham que ser tudo para amarelo, acho que expulsão e pênalti tem que ser assim uma coisa gravíssima, não qualquer coisa. E ontem o árbitro estava marcando todas as faltas possíveis e imagináveis no jogo, assim, qualquer coisa era falta. Ô Bruno, Sim. Mas nessa falta vocês não acharam gravíssimo, cara? Essa falta quebra um tornozelo fácil. Eu não acho absurda a expulsão, mas eu daria amarelo. O único desses últimos lances que eu expulsaria era o Gomes, porque eu acho que ele exagerou na força. Mas como eu falei, não achei absurdo o que o Klein falou, que ele bateu na bola. Mas eu acho que ele exagerou na força. Por isso que eu expulsaria o Gomes. O do Andréas eu acho discutível também. Mas aí é critério meu, assim, eu daria pouquíssimos pênaltis e expulsaria pouquíssimos jogadores. Acho que o árbitro tem que interferir pouco. Ele tem que interferir quando é algo assim muito grave, muito claro, aí ele interfere. Mas aí é coisa minha. O Plata, ele erra porque ele sabe que esse tipo de lance, principalmente depois do lance do Gomes, me parece que há uma padronização aí para dar vermelho nesse tipo de lance. Que o do Everton Araújo eu achei muito menos grave do que o de ontem. O do Everton Araújo eu tenho dúvida se eu daria amarelo. Aí ele deu vermelho. Mas me parece que padronizou, como o do Vitor Hugo do Atlético contra o Inter. Também eu não daria vermelho, mas deram. Do Everton Araújo deram vermelho. Me parece que padronizou. E aí o Plata tinha que ter tido esse cuidado. Acho que o Plata ele vacilou muito. Porque ele coloca... Aí vai o critério de cada árbitro. O árbitro de ontem, ele marca qualquer coisa. Assim, encosta no jogador, ele dá falta. Uma coisa impressionante. É muito irritante até. Então um árbitro desse, ele vai expulsar. Ele vai expulsar. Num lance desse, um lance até mais leve. E isso o jogador tem que ficar esperto. O Plata vacilou muito. E acho que ele tem que ser punido mesmo internamente pelo clube. Mas o Felipe, para mim, ele erra quando ele defende. Eu acho que ele poderia não falar, isso aqui eu vou resolver internamente, atrapalhou o time, eu vou resolver com ele. Não defender. Eu acho que ele erra quando defende. E uma coisa que, assim, realmente eu achei ele excessivamente abatido pelo resultado de ontem. Ok, é o que ele estava sentindo aí no momento, mas o Flamengo está vivo, o Flamengo está super na briga. O Flamengo, hoje o Palmeiras pode abrir 3 e com 2 vitórias a mais, é verdade. O Flamengo precisaria de 2 rodadas para passar o Palmeiras se o Palmeiras ganhar o jogo hoje. Mas o Flamengo está muito vivo no campeonato. O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos até o final. O Flamengo está vivo. Então, isso eu achei que ele estava assim, excessivamente abatido. Meio que, talvez não seja isso que ele pense depois com a cabeça mais fria, mas parecia que assim, meio, nossa, perdemos. Não, tá muito vivo. O Flamengo pode brigar, vai brigar até o final com o Palmeiras. Não acho que o resultado de ontem definiu o campeonato. O Palmeiras vai ter os seus tropeços também. Isso eu achei que ele estava excessivamente abatido. Acho que ele sentiu muito o resultado de ontem. Mauro César Pereira, o Flamengo deixa escapar, né, essa vantagem e você entrou num assunto que, claro, que estaria na pauta, ainda foi beneficiado o Flamengo no jogo de ontem, Mauro. Porque eu concordo com você. Aquele pênalti no Arrascaeta, do Pablo Maia no Arrascaeta, eu não marcaria. Né? Ouvi muita gente dizendo, não, mas teve o choque, é pênalti. Eu não considero aquilo pênalti. Considero um lance de jogo. O próprio Arrascaeta desacelera, né? O próprio Mauro já citou isso. E, Mauro, é aquilo que tem que ser falado. Porque o torcedor do São Paulo ficou na bronca, o torcedor do Palmeiras ficou muito na bronca. Também eu estava acompanhando nas redes sociais, claro, durante o jogo. Não foi pênalti, o Flamengo teve um pênalti a seu favor
marcado de forma errada e mesmo assim não aproveitou, Mauro. Foi um erro grave de arbitragem ou não? Ou um erro interpretativo, na sua opinião? Peço até para a gente botar a imagem, né, na tela. Se a nossa produção puder colocar o lance, né, do Arrascaeta sofrendo esse pênalti, que eu também não achei nada, e a gente coloca aí na tela. Mauro César Pereira. Esse é um pênalti à brasileira, é o pênalti que se marca no Brasil. Eles marcam esses pênaltis, não é a primeira nem a última vez. Esse tipo de árbitro, então, como de ontem, nossa, qualquer contato é falta. Então, o atacante reduz a passada para ter o contato. Ele busca, eu não marcaria nunca um pênalti assim. Eu duvido que se fosse marcado lá fora. Duvido na Europa, até aqui na América do Sul, outros países, muito pouco provável que fosse marcado, mas aqui eles marcam esse tipo de coisa. Então, e muita gente na imprensa acha que foi pênalti. Muita gente acha que foi pênalti. Eu acho que não. Para mim, isso aí não é pênalti. Bem, para mim, para ser pênalti, meu amigo, tem que ser algo muito sério. Eu sou radicalmente contra esses pênaltizinhos marcados a toda hora. Para mim, pênalti é outra conversa. É uma falta dura mesmo, clara, incontestável lá. Ó, já espera lá. Domina a bola esperando para ser empurrado. Ele não quer, ó, a Arrascaeta ele quer cair. Ó, já largou o corpo. Olha como ele larga o corpo. Olha lá. Encostou, oi, vou cair. Cai. Eles não. Sabe que vai dar, então o jogador... quase todo mundo faz isso aí. Ele faz isso, outros tantos fazem isso, enfim. Pode ser que hoje à noite tenha outro desse aí também. Pode ter qualquer jogo. Fluminense, Mirassol, no Palmeiras e Santos. De repente amanhã a gente vai estar aqui falando de novo de outro pênalti parecido. Acontece toda hora, eles marcam. E aqui no Brasil, esses absurdos da arbitragem, essas marcações aí, a brasileira, já estão muito incorporadas, entranhadas. As pessoas acham que é. Ontem eu vi gente na imprensa falando, não, foi pênalti, sim, foi. Tá bom, eu acho que isso aí não é nada. Eu também não acho nada, mas você acha um erro grave ou interpretativo, Mauro? Eu acho um pênalti à brasileira. É um pênalti à brasileira, é um pênalti só se marca no Brasil. Aqui no Brasil, isso é, aspas, pênalti. Para mim, não é pênalti, mas eles marcam isso. Dentro do que é a arbitragem brasileira, isso é pênalti. Só no Brasil isso é pênalti. É isso que eu quero dizer. Só no Brasil isso é pênalti. Em lugar nenhum do mundo isso aí vai ser marcado. Ou talvez em um outro lugar, sei lá, talvez em Fatuanu, sei lá, onde vai ter esse tipo de pênalti. No fim do mundo, sei lá onde. Aqui no Brasil que se marca. Qualquer contato de marca. Então o jogador já tem a manha de esperar o contato, de reduzir a passada, de no contato já cair, põe a mão na barriga. Uma coisa é pôr a mão na barriga do adversário e fazer força e impedir que ele progrida. A outra é um leve contato que acontece na movimentação ali. O cara... Vocês viram outro dia o pênalti que deram pro Bahia contra o Internacional? O Bernabé, se não me engano, jogador do Inter, acho que foi ele, pôs a mão no ombro assim do Ademir, ele apoiou a mão no ombro assim na disputa de bola, o Ademir deu um salto e o cara deu o pênalti. Só no Brasil marcam essas coisas, gente. O contato físico mínimo, o cara só tem que largar o corpo ou dar um pulo. Foi o que o Arrascaeta fez ontem. Aí o que acontece? O Arrascaeta faz, o Ademir faz, logo mais um outro vai fazer, e todo mundo vai fazendo. Vai fazendo. O que foi o Vitor Roque contra o São Paulo no Campeonato Paulista? Mesma coisa. O menor contato, ele deu um mergulho. Foi decisivo ali para a eliminação do São Paulo na competição. Isso acontece toda hora. Toda hora. Eles são muito ruins. Para mim, isso é um erro. Mas no conceito da arbitragem brasileira, é isso que eu quero dizer. Eu não concordo, tá? Não estou concordando, pelo amor de Deus, entendam. Na arbitragem brasileira, a mentalidade, que é a mentalidade central do apito, isso é pênalti. O que eu acho um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Mas logo mais, se aconteceu parecido, não estranhe. Dentro do Brasil, então, assim, para mim é um erro. Para eles não é. Você acha que para o Sintra isso é um erro? Não. Você acha que para o central do apito, todo concordou. O central do apito acha pênalti. Olha isso aí. Encostou ali na disputa de bola, olha lá, botou a mão no ombro, olha lá. Já caiu. Você acha que um jogador de futebol cai assim, igual um, sei lá o quê? Olha lá. Encostou, já solta o corpo. Repara que ele não quer ficar em pé. Ele quer cair, olha lá. Encostou, ele quer cair. Ele desiste da jogada, ele só quer cair. Não faz força para continuar a jogada. Quando sente que botou o braço nele, ele vai cair. Não precisa fazer força. Encostou, vou cair. E muita gente acha que isso aí é pênalti. Para mim isso aí não é nada. Não é nada. Vergonhoso. Mas, enfim. Olha, é mais ou menos uns, sei lá quantos anos, mais de 20 anos que eu conheço a expressão pênalti à brasileira. E ela fica cada vez mais forte. Cada vez mais forte. É impressionante. Impressionante.